Olá, hoje eu vou ensinar como fazer o cadastro de produtos. Primeiro, nós temos vários níveis de cadastro de produtos. Vamos abrir aqui a tela dentro do Almaty Gestor do cadastro de produtos. Na tela inicial, eu clico em Produtos/Serviços. Esse vídeo vai ser focado em produtos, então no próximo vídeo eu vou falar sobre os serviços. Na parte de produtos, eu tenho aqui alguns níveis, como eu disse agora há pouco. Eu vou abrir aqui um TXT, onde eu vou dizer o primeiro nível. O primeiro nível, ele consiste somente do cadastro obrigatório para emissão de notas fiscais. Então, ou seja, eu só quero preencher, Rafael, aquilo que é obrigatório mesmo. Se você reparar, dentro do Almaty Gestor, eu tenho os campos de obrigatoriedade marcado com um asterisco no final dele, tá vendo? Aqui onde está o mouse, o NCM não tem, mas deveria ter. E a parte da tributação. Porém, quando você vai salvar um produto, ele não deixa você salvar com o NCM vazio e nem sem a tributação. Então, o primeiro nível, ele exige um nome. Eu vou colocar aqui pão. Vou dar um Enter. O segundo, ele exige uma unidade de venda. Como é que eu vou vender esse pão? Eu vou vender no quilo. Pão, por lei, é obrigado a vender em quilo. O NCM desse produto, eu tenho que pegar esse NCM na nota de compra. Rafael, mas eu não compro pão, eu compro farinha. Beleza. Você procura com a sua contabilidade. Eu vou colocar um NCM qualquer aqui, somente para teste. O próximo campo é a tributação. Nessa guia 2 aqui, tributação. Se você estiver no Simples Nacional, que hoje representa 80% de todas as empresas do Brasil, você vai ter duas opções. Ou seu produto é tributado, ou seu produto é substituído. O que é tributado e o que é substituído? Eu vou falar isso num próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, o pão, ele é substituído. Eu clico em inserir e marco ele aqui como padrão. Vou repetir. Vou apagar e vou repetir. Eu clico aqui, clico em substituição, clico em inserir e marco ele como padrão. Eu tenho que marcá-lo como padrão. O último campo é o preço de venda, para completar o nível 1. Então eu venho aqui em custo/preço e coloco o preço de venda do quilo do pão. Hoje o quilo do pão, na minha empresa imaginária, vai ser R$ 9,00 o quilo. Repara que ele não deu a margem. Beleza. E vamos salvar. Pronto, completamos o nível 1. Produto cadastrado com sucesso, código 1. Esse é o código do meu produto. Dou um OK. Eu vou pesquisar agora esse produto. Clico em pesquisar novamente e clico duas vezes em cima do pão. Se você reparar, eu fiz o cadastro de nível 1. Como eu disse, esse cadastro, ele é o básico. É o que hoje 80% das empresas no Brasil tem. Qual é o nosso diferencial? A nossa empresa ela é focada em gestão. Eu não consigo fazer uma gestão somente com essas informações. Então eu preciso vir para o nível 2. O nível 2, ele acrescenta todos esses dados. Rafael, vai dar mais trabalho. Sim, mas se você fizer o primeiro nível de cara e for fazendo o nível 2 ao longo de um período, em algum momento você vai terminar. Você só não pode parar de fazer. Então o nível 2, ele começa por várias unidades de venda de um mesmo produto. Então, eu tenho aqui o pão. Eu vou aqui em vendas, frente de caixa, só para vocês terem uma ideia. Quando eu selecionar o pão na frente de caixa no meu PDV, deixa ele carregar. Pronto. Quando eu colocar aqui o pão, código 1, ele vai chamar o pão, tá vendo? Só que ele só me deixa chamar com essa unidade, dessa maneira, ó. Só isso. Rafael, eu vendo pão no quilo e também vendo pão na unidade. Como é que eu faço? Simples. Você vai vir aqui no cadastro do produto, vai abrir o produto, clica em pesquisar e procura o produto. E aqui nós vamos fazer o nível 2 agora, que são várias unidades de venda
deste mesmo produto. Então eu vou colocar aqui venda múltiplos multiplicado por 1. Converter, eu vou colocar multiplicando. E a segunda unidade, eu vou colocar ele como unidade. A quantidade de quilo para a unidade, eu vou colocar 1. A terceira unidade, digamos que eu vou vender um balaio de pão. Balaio. A quantidade que vem num balaio são 100 pães, em unidades, não em quilos. Pronto. Então, preenchendo esses dados, eu vou preencher várias unidades de venda. Só que eu não coloquei o preço, Rafael. Exatamente, você vai vir aqui em preço, custo barra preço, e agora vai aparecer aqui, ó. Quanto é a unidade do seu pão, Rafael? 35 centavos. E quanto é um balaio, Rafael, com 100 pães? Eu vou colocar 300 reais, porque eu vou dar um desconto, né? Pronto. E salvo. Quando eu salvar, ele vai pedir a tributação novamente, tá vendo? Isso é uma revisão da tributação. Eu dou um OK, venho em tributação, desmarco o padrão, marco novamente e salvo. É obrigatório isso, Rafael? É. É uma espécie de segurança do programa, para lhe ajudar, caso haja uma mudança na tributação também. Quando eu vier em PDV, que eu digitar o código do pão, ele não vai mais direto. Ele vai me perguntar como é que eu vou vender esse pão. Se eu vou vender ele no quilo, se eu vou vender ele na unidade, ou se eu vou vender ele no balaio. Então eu tenho o quilo de R$9, eu tenho a unidade de 35 centavos e eu tenho o balaio de 100 unidades, onde ele vai sair por R$300. Então, ou seja, eu não cadastrei 3 produtos, que a maioria dos softwares concorrentes nossos faz. Eu não cadastrei 3 produtos. Dentro de um mesmo produto, eu tenho 3 formas de venda. Então, isso de forma automática, tá? Tá ok. Rafael, o próximo campo para eu preencher o nível 2 do meu cadastro de produtos é o código de barras. Rafael, pão não tem código de barras. Beleza. Mas, digamos que eu vou inventar 1, 2, 3. Beleza. O próximo campo é o custo médio. Lembrando que o custo médio é diferente do preço de compra. Por quê? Porque o custo é o preço de compra mais o frete, caso haja, mais despesas diversas, como por exemplo uma ajuda de custo, um pneu que fura, e assim por diante. Então o custo médio é diferente do preço de compra. Por quê? Porque o custo médio é a soma do preço de compra mais o frete, mais as despesas. Rafael, eu não tenho frete, eu não tenho despesas. O preço que eu compro é o preço que chega aqui na minha loja e eu não tenho nenhum gasto a mais com isso. Tá, mas você tem o custo administrativo. O que é o custo administrativo? É o custo para manter a loja aberta. Ou seja, aluguel, conta de luz, funcionários, a mensalidade do sistema, contabilidade, impostos, tarará, tarará, o seu salário, que é o Prolabore, e aí por diante. Então o que acontece? De todo jeito, o produto não chega com preço de compra. Ele vai ter um preço de custo. Entendeu? Então, o preço de custo eu vou preencher aqui, em custo barra preço. Nesse exemplo, eu vou colocar o valor manual. Porém, esse valor ele é preenchido automaticamente conforme você vai dando entrada nas notas. Então eu vou simular aqui, nesse exemplo, que o meu pão custou 20 centavos. Repara que agora ele já colocou a margem, tá vendo? Ele não tinha a margem antes porque eu não sabia quanto custava. Rafael, você está vendendo um produto de R$10. Sim, mas por quanto eu comprei? Por 9? Por 8? Por 2? Então, você só vai saber a margem se você souber quanto custa. E isso, em alguns casos, a gente tem
esse problema. Por quê? Porque o empresário não quer colocar dentro do sistema quanto custa. Muitas vezes para que o próprio funcionário não veja. Isso é um equívoco, tá? Porque a gente sabe que o colaborador ele tem como ser bloqueado para não ver essas informações, tá? Então eu tenho aqui as margens, que agora sim, com as margens em mão, eu tenho como gerar alguns relatórios. E aí a gente vai começar a fazer a gestão do programa, a gestão da empresa baseada no programa. O próximo campo, nós temos o grupo. O grupo. Eu vou salvar aqui, só para manter salvo. E vou pesquisar de novo. E vou abrir aqui, só para manter salvo. O grupo, eu vou vir aqui, eu vou fechar essa tela. Eu vou em cadastros, produtos. Desculpa. Cadastros, produtos, grupos. Grupos de produtos. O grupo de produto do pão, eu vou colocar cereais não, eu vou colocar panificadora. Panificadora. Eu digitei e cliquei em salvar. Eu fecho. E aí eu vou colocar agora um subgrupo. Eu cliquei em produtos, subgrupo, que é o próximo item aqui, ó, subgrupo. O subgrupo, ele tem como pré-requisito o grupo. Então, eu tenho que criar primeiro o grupo para depois criar o subgrupo. Então, dentro de panificadora, eu vou colocar pães. Esse vai ser o meu subgrupo. Para que isso, Rafael? Vamos dizer que daqui 90 dias chega um vendedor de pão de forma. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para o sistema. Sistema, quantos pães de forma desse fornecedor eu vendi? Então, em tanto período, no período de X dias. O sistema tem como informar, porque você vai fazer um filtro por grupo e por subgrupo, juntamente com o período. Então, sem esses grupos, subgrupos e marcas definidas, você não tem como gerar esses relatórios. É impossível. Entendeu? Então eu vou colocar aqui agora as marcas. Qual é a marca do pão? Como o pão é fabricado na própria empresa, e aqui a empresa modelo, eu vou colocar aqui empresa modelo. Para dizer que o pão é fabricado pela empresa modelo. Então a marca vai ser empresa modelo. Então preenchi também a marca. Correto? E aí a gente termina agora por colocar essas informações lá no cadastro do produto, como eu estou fazendo aqui. Abri o cadastro do produto, venho aqui em grupo, seleciono panificadora, seleciono pães, seleciono empresa modelo. Entendeu? O próximo passo, eu clico em salvar. E a gente vai ter concluído o nosso nível 2 de cadastro de produto. Hoje, eu tenho como base a experiência de 6 anos nesse segmento, e eu vejo que hoje 5% das empresas que a gente ajuda, que a gente tem o software instalado, tem o nível 2. 5%. Todo o resto se resume ao nível 1. Somente. É aí que está o problema. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que os empresários possam cobrar dos colaboradores, para que o contador possa cobrar dos empresários e para que vocês possam ter o conhecimento de que é possível fazer a gestão por dentro do sistema. Basta que você preencha esses campos. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas sem trabalho não tem resultado. Entendeu? Vamos para o próximo nível agora, e o último nível, o nível 3, desse mesmo produto. Ah, Rafael, e se eu tiver 1.500 produtos, eu vou ter que fazer um a um? Sim. E no mercado, Rafael, que eu chego a ter 15 mil itens, eu vou ter que fazer um a um? Sim, para que você possa ter os relatórios. Não precisa se preocupar com a quantidade, vá fazendo pelos principais, comece pelos produtos da cesta básica, os produtos mais vendidos,
e depois você vai complementando até chegar nos produtos que você menos vende. Entendeu? Então o próximo nível é local de estoque. O local de estoque, ele é muito importante. No caso do pão, ele não se aplica muito. Mas, por exemplo, num shampoo, digamos que eu tenha 50 shampoos em uma prateleira e eu tenho mais 150 shampoos num estoque lá no depósito A. Então, como é que eu faço isso, Rafael? Eu vou usar o pão como exemplo porque a gente já está pegando esse produto como exemplo. Então, eu vou pegar aqui estoque, vou clicar aqui, ó, mostrar organização de estoque. E ele vai mudar aqui o gráfico para o local de estoque. Primeiro, eu tenho que cadastrar o local de estoque. Como é que eu faço isso? Eu venho em cadastros. Repara que dessa vez agora eu não fechei a tela de cadastro de produtos. Eu não preciso fechar. Não é obrigado. Então eu clico em produtos, locais de estoque. E aí eu só tenho um por enquanto. Eu vou colocar aqui, ó, prateleira A e vou salvar. E eu vou colocar aqui, ó, depósito B e depósito C. Pronto, só fiz isso. Fechei aqui no X vermelho. Quando eu vier aqui no cadastro do produto, eu vou clicar em adicionar. Vou escolher o meu local de estoque. Na prateleira, Rafael, quantos eu tenho? Eu tenho hoje 10. Beleza, eu dou um OK e ele vai aparecer aqui. Eu clico em adicionar. E no depósito B, Rafael, no depósito B eu tenho 200. Eu dou um OK. 200 com 10 são 210. Se você reparar, a quantidade atual aqui está zerado. Esse valor aqui não pode ser diferente desse, ele tem que bater. Então eu tenho que vir aqui e digitar 210, senão não vai dar certo. Entendeu? E aí eu salvo. Pronto, Rafael. Como é que eu sei que se ficou bom ou não, Rafael? Quando eu for fazer a venda do produto 1, além dele me perguntar qual é o tipo de produto que eu vou vender, qual é a unidade de venda, ele ainda vai me perguntar qual é o local do estoque que eu vou baixar. Dá uma olhada. Então ele vai perguntar aqui, Rafael, da onde você está tirando esse pão? Da prateleira ou do depósito B? Rafael, eu tenho um mercado, isso não pode ficar aparecendo toda vez, eu não quero ter que escolher. Beleza, a gente vai configurar para que não saia no PDV, mas alguém por trás pode fazer a gestão desse local. E não vai sair no PDV, não vai sair nessa tela, mas alguém lá atrás, lá na retaguarda, no outro programa aqui, vai conseguir fazer a gestão disso. Entendeu? Então eu vou colocar aqui prateleira A, vamos dizer que esse produto eu estou tirando da prateleira. Pronto. E aí quando eu salvar, vou salvar aqui em dinheiro. Você vai ver que eu tirei um, não foi? Quando eu pedir o produto novamente, ele já vai baixar. Não está configurado para baixar o estoque. Só um minutinho. Cadastros, configurações, vendas, configurações, marca financeira e marca estoque. Salvei, fechei, vim em PDV, coloquei vou baixar 100 do depósito. Salvei em dinheiro, não quero imprimir. Quando eu colocar novamente, ele vai baixar. Era para ter baixado. Está faltando alguma configuração. Eu vou resolver isso. Deixa eu fechar o programa e abrir de novo. E muitas vezes isso acontece. Quero baixar um balaio do depósito. Ctrl 1. Ah lá, agora baixou, tá vendo? Eu tinha que fechar o programa e abrir novamente. Eu fiz isso de propósito. Por quê? Para que você possa ver que algumas alterações que são feitas, elas acontecem em tempo real. Outras alterações é necessário que o programa seja fechado e reaberto.
Então vamos lá, Rafael. Eu não reparei. Eu quero baixar só 30. 30 não, vou baixar um número quebrado. Eu vou baixar 23. É do produto 1. Eu quero baixar 23 unidades do depósito B. Aqui, ó. Eu tenho 100 em estoque, certo? Eu vou baixar 23. Eu vou fechar aqui a venda em dinheiro. E quando eu for fechar esse produto novamente, você vai ver que em vez de 100 ele só tem 77. Mas que para que essa alteração que eu fiz lá na configuração tenha efeito, eu preciso fechar o programa e abrir novamente. Ok? Então aqui, o local de estoque, você resolve dessa maneira. Deixa eu procurar aqui o produto. Pão. Cliquei em estoque. Tá aqui, ó. 77, tá vendo? Detalhe, a quantidade atual ele sempre vai somar, tá vendo? 87 com 87. O ponto de reposição é quando automaticamente esse produto vai para a lista de compras. Rafael, o sistema faz uma lista de compras para mim? Faz. Basta você colocar aqui no ponto de reposição a quantidade que você quer. Então, se eu colocar aqui que quando chegar em 10 itens, independente se é no estoque, independente se é na prateleira, ele vai automaticamente para a lista de compras. Ele vai, Rafael? Vai. Então eu não preciso ficar na prateleira olhando produto por produto, Rafael. Não, não precisa. Basta você preencher esse campo, ponto de reposição. A quantidade atual é essa aqui. É o que eu tenho dentro do sistema, 87. Eu já falei disso, fazendo a soma dos locais de estoque. Porém, a quantidade atual ela vem logo após o balanço. Entendeu? Então o balanço é feito em qual ocasião, Rafael? Depois que o sistema é implantado, depois que as vendas são tiradas todas as dúvidas de vendas e depois que o caixa está sendo fechado e os produtos estão todos sendo cadastrados. Estão todos cadastrados. Porque qual é o problema? Vamos imaginar aqui um sabonete. Eu tenho um sabonete de diversas fragrâncias, só que o cliente ele cadastra um só. Ou na hora de vender, se tiver 10 diferentes, ele passa os 10 do mesmo. Ele tem que ser instruído que ele tem que passar a mesma fragrância. Por quê? Porque se ele não obedecer essa regra, o sistema vai dar baixa sempre naquele e não vai baixar a fragrância que está sendo vendida. Então a gente tem que orientar quem está fazendo a venda para fazer de maneira correta. Então, a guia de fornecedores. Vou salvar aqui. Vou pesquisar o produto novamente. E aí agora eu venho aqui em fornecedores. Rafael, eu vou pegar aqui o fornecedor 1, que é o fornecedor modelo. E aí eu vou colocar aqui, ó, dias para entrega. Vamos supor que esse pão ele não é fabricado dentro da minha empresa. Eu compro ele. O padeiro me entrega todo dia, 7 da manhã. Beleza. Qual é o X, Rafael? Quantos dias demora para ser entregue esse pão? Um dia. Então todo dia é entregue esse pão. Então eu vou colocar 1. Porém, Rafael, vamos supor que esse pão demore 20 dias para chegar. Esse pão vem de outra cidade. É um pão de forma, é um pão caseiro. Por alguma razão ele demora 20 dias para chegar. O que acontece se eu preencher esse campo errado, dias para entrega? O que vai acontecer é que o sistema vai dizer assim, ó, compre de fulano de tal. Por quê? Porque fulano de tal entrega mais rápido que o outro fornecedor. Rafael, o sistema tem condição de me dizer isso? Tem. Basta você preencher dias para entrega de forma correta. Então, por exemplo, Rafael, eu tenho um fornecedor que me entrega todo dia, mas o preço dele é mais caro. Eu já tenho um outro fornecedor que demora um mês para entregar, porém o preço dele é mais barato. A questão é, quantos produtos você tem hoje em estoque? E quanto tempo você vai levar para vender esses produtos? O sistema vai fazer uma média e vai dizer para você se compensa você comprar mais barato e esperar o produto chegar, ou se compensa para você pagar um pouco mais caro, mas ter o produto e não deixar faltar. Entendeu? Eu vou colocar aqui pão e o código do pão no fornecedor. Entendeu? Isso fica na nota fiscal do lado esquerdo do nome.
Então eu vou colocar aqui que para o meu fornecedor, o pão, para mim é código 1 no meu sistema, mas no código da padaria, ou do fornecedor do pão, o código lá é 560. Aí eu vou conferir o NCM do produto e clico em inserir. Pronto. Eu disse que esse pão eu compro desse fornecedor e também compro de outros fornecedores. Eu vou colocar aqui um outro fornecedor como exemplo. Esse aqui, Cícera de Oliveira. Eu vou colocar aqui da Cícera, eu demoro 15 dias para receber o pão. E que o pão, lá na empresa da Cícera, ela se chama Pãozinho. E o código do produto lá na empresa da Cícera é P1020. E aí eu clico em inserir. Pronto. Eu acabei de informar para o sistema que esse produto, pão, eu compro em 2 fornecedores. E que na hora de fazer a cotação, o sistema vai me ajudar a definir pela quantidade de dias para entrega aonde eu devo comprar. Ele vai te ajudar. Entendeu? Então eu salvo e venho agora para o próximo. Composição. Por que eu peguei o pão como exemplo? Porque o pão ele é feito basicamente de farinha. Então eu vou colocar aqui um produto, vou cadastrar um produto chamado farinha. Vou pegar aqui um produto básico, farinha. Eu vou usar aquilo, um NCM qualquer de teste, porque esse aqui é um teste, porém não recomendo que vocês utilizem. Eu vou dizer que a farinha é substituída. E vou dizer que a farinha me custa 1 kg vai me custar R$1. Salvei. Agora eu vou abrir o pão. E aqui no pão eu vou dizer que eu vou precisar eu vou desmarcar aqui pesquisa avançada para que não fique tantos campos. Eu vou colocar aqui farinha. E eu vou dizer que para fazer o pão, quer ver? Deixa eu colocar aqui 1 kg só para você ver. Olha só, eu estou dizendo que para fazer o pão eu vou precisar de 1 kg de farinha. Mas é para fazer um pão, Rafael? É, para fazer um pão eu estou dizendo que eu preciso de 1 kg de farinha. Rafael, mas um pão é 50 gramas. Não importa, eu estou dizendo que eu vou gastar 1 kg de farinha. E aí ele vai ver o custo desse pão. Tá vendo como aqui está zerado? Eu fiz de propósito, para que vocês possam ver. Eu vou pesquisar novamente, vou pesquisar agora farinha. E eu vou dizer para vocês onde é que está o erro. A farinha me custa R$1 e o preço de venda dela é R$1. Por quê? Porque eu não vendo farinha. Ele está me dizendo que eu preciso preencher a tributação. Eu desmarco e marco, salvo, pesquiso, vou abrir o pão. E aí eu vou aqui em composição, vou procurar farinha, aqui mesmo eu posso digitar, vou colocar 1 kg. Olha só como já mudou. Então lá na farinha, Rafael, você não pode preencher o campo preço de venda, porque o que importa para o sistema não é quanto você vende, é por quanto você custou, porque ele vai pegar o custo da farinha e vai jogar aí, vai calcular o preço do pão para ver se você está tendo lucro ou prejuízo, e também para baixar do estoque. Cada vez que você vender pão, ele vai baixar a farinha automaticamente. O que mais que eu vendo, Rafael, além de farinha? Ovos. Você vai lá e faz a mesma coisa com os ovos. O que mais, Rafael? Fermento. Eu vou lá e faço a mesma coisa com fermento. Vai ter todos os produtos do pão aqui nessa lista. Entendeu? Dessa maneira, você vai ter o nível 3 de cadastro de produto, que é o nosso objetivo de hoje. Então, volto a repetir. 90% dos meus clientes hoje têm o nível 1 somente. A gente não tem como passar informações de gestão para o empresário se ele não tiver o nível 3 do cadastro de produto preenchido.
pelo menos o nível 2. O ideal é o nível 3. Então, o vídeo de hoje é com esse intuito, para que vocês possam fazer o cadastro do produto completo. Entendeu? Lembrando que os vídeos não substituem o treinamento. Quando vocês compram um sistema comigo, quando vocês adquirem uma licença, o valor da implantação já cobre o treinamento. O vídeo é com o intuito de informação, tá? Ele não substitui o treinamento. Mesmo porque cada empresa tem uma particularidade e a gente tem que analisar essa particularidade pessoalmente falando. Então cada caso é um caso, entendeu? Às vezes uma empresa de material de construção é diferente de um mercado, ok? Bem, eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida pode mandar WhatsApp, e-mail, tá? Que a gente vai estar tentando responder aí o quanto antes. Eu vou fazer outros vídeos explicando algumas opções aí a mais do cadastro de produto, mas basicamente vamos começar por nível 1, 2 e 3, porque senão o vídeo fica muito grande, tá ok? Obrigado.